é um assunto bem delicado, mas ele existe, que é a violência sexual. E talvez alguns de vocês nem tenham conhecimento do que pode, do que não pode. Eu vim fazer uma apresentação bem simples, bem breve, para tentar orientar vocês no dia a dia de vocês, não só aqui no colégio, na casa de vocês, sobre a violência sexual. Vou distribuir um cartãozinho para vocês aí. No final a gente vai fazer uma dinâmica, igual como eu falei, quem responder todas as perguntas corretas vai ganhar a sobremesa, tá? Então só aqui, quem responder tudo correto vai ganhar. Crianças não, vocês já são adolescentes, tá, né? Como eu falei, é um assunto, infelizmente, muito delicado, mas que a gente tem que tratar com seriedade. E aí, como eu falei, eu quero apresentar para vocês um pouquinho do que a gente pode fazer para não correr o risco de sofrer com a violência sexual no dia a dia, ou aqui na escola, ou em qualquer outro lugar que vocês estejam. Eu distribuí as plaquinhas, todo mundo vai participar, tá? A gente estava esperando que fossem menos pessoas, mas como tem um número maior de pessoas, a gente vai distribuir depois para todo mundo participar. E aí, como eu falei com vocês, é algo muito importante, e se alguém perceber alguma coisa que esteja fora do que eu falar aqui, é importante. Eu vou distribuir um pouco para vocês também no final, tem os números do canal de denúncia. Sempre importante reportar para uma pessoa de confiança. Não quer que seja o pai, ou a mãe, o tio, uma pessoa que você tenha realmente confiança, qualquer tipo de ameaça que você sofrer, realmente reportar para essa pessoa também. Porque às vezes pode ser que não seja com você, que o seu colega vai estar sofrendo algum tipo de violência sexual, algum tipo de ameaça. Se você observar também, você pode denunciar, você pode reportar para uma pessoa de confiança. Não é vergonha não, tá bom? E aí eu vou trazer alguns sinais aqui que podem ser vistos, que podem ser observados. Se vocês perceberem, reportem imediatamente para o Alcione, que é a sua tutora imediata aqui, o professor, o pai, a mãe, o tio, uma pessoa que seja realmente de confiança de vocês. É uma mudança repentina de comportamento, tristeza ou medo, se você perceber que por algum motivo a pessoa está triste, com medo de alguma coisa, chega, conversa, reporta para uma pessoa, muito importante. Uma queda no rendimento escolar também, às vezes a pessoa tinha uma nota boa, tinha o costume de tirar uma nota boa e começou a cair em rendimento, também é válido, é fácil de observar para a gente reportar para uma pessoa de confiança também. Isolamento ou vergonha, às vezes uma pessoa tem um costume de andar sempre no meio de vocês, vai para o recreio junto, tem o hábito de ficar junto na hora de fazer um trabalho, fazer uma atividade, e de repente você viu que a pessoa se isolou completamente. É fácil também, procura que pode ser que tenha algum tipo de abuso, pode ser que não, mas é sempre importante relatar com uma pessoa de confiança para que tome as medidas que sejam cabíveis aí, tá bom? Se numa situação dessa aí você se sentir desconfortável, confuso, assustado, com vergonha, gente, não sinta culpa. Que a primeira, uma das respostas principais é a pessoa sentir culpa daquilo ali. Não. A gente tem que falar, botar para fora mesmo, procurar uma pessoa de confiança e relatar para ela, porque a culpa não é de vocês ou quem quer que seja que esteja sofrendo um abuso, tá? E aí, nunca é para criança. Nessas horas, o mais importante é falar com um adulto, como eu falei, um adulto de confiança, um professor, um responsável, ou alguém que você tem mais confiança na escola, porque existem pessoas preparadas para te ajudar e proteger. Aqui no caso aqui é o Alcione, é o seu professor, é o seu pai, sua mãe, o tio, uma pessoa de confiança para ajudar você. Beleza? Agora eu vou trazer a dinâmica aqui. Quem está com a. Levanta a mão, quem está com a plaquetinha? Quem recebeu a plaquetinha? Lá de cá. Vocês que estão com a plaquetinha, eu vou fazer uma pergunta, é bem simples. Eu vou fazer a pergunta sobre o segredo e aí vocês vão levantar a plaquinha que vocês acham que é a correta. Se deve guardar o segredo ou não deve guardar o segredo. Ficou claro? Ficou claro? Beleza? Por exemplo, vou fazer só um exemplo aqui, de exemplo. Vou perguntar assim, o Wellington foi lá na escola hoje e fez uma apresentação. Eu devo guardar o segredo ou não devo guardar o segredo? Vocês entendem? É isso mesmo. Então vou começar com alguma pergunta aqui. Vou fazer 3 perguntas aqui e aí a gente troca para o pessoal participar também. Ok? Exatamente. Você foi o ponto principal. Eu não tinha que estar te mostrando. Mas você nos mostrou. Aí ficou namorado. A palavra já fala, Kit.
Nós não estamos conversando com adultos. Ô, pessoal, vocês precisam entender o seguinte, a pergunta não foi feita para adulto e não foi feita para pessoas que são casadas. Foi feita para adolescentes. Então, todos vocês deveriam responder a mesma resposta. Tá? Então, assim, o que eu acho ou o que eu devo achar, isso aí é o que é realmente a resposta correta. Nós estamos falando de um assunto de proteção para vocês. Não é o correto, né? Se alguém faz isso, não é o correto. Vocês precisam ter isso mesmo. Vamos para a última pergunta, então. Vocês entenderam o quanto é importante? Quanto é importante não guardar esse tipo de segredo? Porque, como o senhor falou, vocês são adolescentes. Vocês não são adultos, vocês não vivem com a de casar. Então, se alguém te mostrou, te pediu para guardar um segredo na foto, gente, não guarda. Chama o pai, chama a mãe, uma pessoa de confiança, chama o senhor, chama o professor, não guarda. Tá? Vocês são adolescentes, vocês não têm que ver foto íntimo de ninguém. Não tem que ver. Tá bom? Fica à vontade, né? Então vamos para a última pergunta. Última pergunta para quem está com a projetiva, tá? Um adulto ou um adolescente tenta trocar suas partes íntimas e pede segredo. E aí, deve guardar ou não? E aí, deve guardar ou não? Parabéns. Nós vamos passar por lá de cá. Essa atenção de vocês, como eu falei, é uma dinâmica assim, bem leve, mas é um assunto, como eu falei desde o início, é um assunto muito sério. Eu acredito que a grande maioria aqui tem mais de 15 anos. Então, assim, é importante vocês prestarem atenção mesmo, levar para vocês, porque, assim, um assunto tão delicado desse, a gente realmente tem que reportar. Se sofrer algum tipo de ameaça, algum tipo de violência sexual, a gente tem que reportar. Procura sempre uma pessoa de confiança para falar. Como eu falei, não precisa ser o pai, a mãe, às vezes eu não moro com o pai, eu não moro com a mãe, independente. Procura uma pessoa de confiança de vocês, que seja um tio, uma tia, um adulto de confiança, ou até mesmo um senhor que vai poder orientar vocês e ajudar vocês nesse momento aí, tá bom? Vamos lá, vamos para a primeira pergunta do pessoal de casa. Alguém disse que vai te bater, te castigar ou contar algo sobre você. Você deve guardar esse segredo ou não? Desculpa. Maria Eduardo, presta atenção, por favor. É importante. Isso aí, vai guardar. Tá certo? Isso aí. Olha só, essa pergunta é bem importante. Ó. Uma pessoa desconhecida te manda mensagens esquisitas e te pede foto no WhatsApp. Você deve guardar esse segredo ou não? Como eu falei, vocês são adolescentes. Às vezes as meninas fazem também, como se fosse adulto também. Mas realmente vocês são adolescentes. A gente está fazendo aqui uma palestra realmente voltada para vocês. Então, assim, vamos ter como saindo aí da pré-adolescência, você tem que ficar bem atento, porque o WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta muito boa, mas se não souber usar, realmente ela atrapalha. Fácil de hackear. Pois é, principalmente para vocês que são adolescentes, pode pedir uma foto, algum tipo de coisa, vocês vão sofrer um tipo de abuso. Como eu falei, não precisa ser nem pessoalmente, a pessoa pode virtualmente sofrer um abuso, então ela tem que comportar, procurar uma pessoa de confiança. Beleza? Vamos para mais uma pergunta aqui, ó. Alguém que você conhece pede para parar de conversar escondido e apagar as conversas. E aí, você deve guardar ou não? Vamos assim, para de. Alguém que você conhece pede para ficar conversando escondido dos outros e pede para apagar as conversas no WhatsApp. Você deve guardar esse segredo ou não? E eu conheço a pessoa? Você conhece. A pessoa pode ser qualquer um. Pediu para apagar as mensagens é porque já tem alguma coisa. Por que depende? Não, eu conheço. Tá, mas ela vai te pedir segredo por quê? Analisa o assunto. Vocês estão respondendo com adolescente. Vocês não ainda. São adolescentes.
Responde, Davi, por que você não deve guardar. Ele é burro. Ele é Senhoras e senhores, aqui, só um minutinho. Tá, gente? Você vê alguém sofrendo algum tipo de violência ou ameaça, ou algum tipo de intimidação, seja ela sexual ou não, você deve guardar esse segredo? Não. Se eu conhecer? Óbvio que não. Conhecendo ou não? Conhecendo ou Se eu não? ver sobre abuso? É. Eu bato pra Desculpa. Eu não quero. Aí vai acontecer alguma coisa comigo lá também. É importante que às vezes... Por isso que tem muitas mulheres lá no cemitério. Por quê? Ficaram com medo e chegaram ao ponto de serem mortas. É isso aí. Acontece. Vai escondendo, vai deixando pra lá, Não deu. Crianças, só um minutinho aqui, ó. Como eu falei, gente, qualquer tipo de segredo que traz para vocês vergonha, medo, qualquer tipo de intimidação, não é para ser guardado em hipótese nenhuma. Vocês são adolescentes, vocês têm que procurar uma pessoa de confiança, seja pai, mãe. Eu volto a repetir, porque às vezes vocês vão ficar com medo, não quer falar, ou às vezes o coleguinha viu que a pessoa está sofrendo esse tipo de abuso, chama o pai, chama a mãe, não precisa ser o pai ou a mãe da pessoa, chama o seu pai, chama uma pessoa que é de confiança em vocês, reporta para ela, que ela com certeza vai saber agir e trazer a solução para esse problema aí, tá bom? Então assim, sempre lembra, não é, a culpa nunca vai ser de vocês, se estiver sofrendo abuso, nunca vai ser de vocês. Esse cara tá abusando. Então, se estiver abusando, é mais importante, tem que chamar na hora, chama um adulto, chama uma pessoa de confiança, reporta. Eu vou trazer para vocês no final o canal de denúncia para vocês denunciarem. Qualquer pessoa pode denunciar, pode fazer a denúncia anônima, não precisa se identificar, tá, gente? Às vezes a pessoa vai ficar com vergonha de se identificar, não precisa. Você vai simplesmente ligar, passar as informações corretas para que as medidas sejam tomadas, tá bom? Não guarda segredo, tá? Independente de qualquer que seja se for da sua família, pode ser que uma pessoa está sofrendo um abuso, ou até mesmo por um familiar. Chama uma pessoa de confiança e reporta, porque o abuso não tem que ser escondido, não tem que ser guardado em segredo. Tá bom? Beleza? Ficou claro? Beleza? Obrigado pela presença. Eu vou dar esse Me chamo Alcione, estou supervisora na Escola Estadual de Janira Rodrigues de Oliveira. Hoje recebemos o aluno Wellington, ele nos trouxe uma palestra para a turma do 8º ano, um assunto muito relevante, um assunto que realmente para esse tempo propício para muitos alunos que não têm instrução, alunos que não têm conhecimento, às vezes têm um conhecimento deturpado. Então ele trouxe uma dinâmica, uma didática muito interessante que cativou os alunos e a nossa escola ganhou muito. Muito obrigada!